Oi pessoal, aqui estou eu mais uma vez para refletirmos juntos um pouquinho. Antes de entrar precisamente na reflexão, eu quero começar com um pensamento, uma frase, que eu não me lembro a autora agora, mas vou deixar aqui quando eu editar o vídeo para vocês verem. Diz assim: nós não somos seres humanos numa caminhada ou numa experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. Com esse pensamento, eu queria começar a dividir com vocês um pouco do que eu tenho refletido sobre o sagrado. Queria lembrar, para vocês terem em mente junto comigo, que as palavras, que a nossa linguagem é uma linguagem viva, é um sistema vivo da língua, é cotidianamente afetada pelo tempo, pela história, pela cultura, pelos modismos, pelos regionalismos. E as palavras presentes na nossa linguagem, obviamente, sofrem esse impacto e variam muito. Por exemplo, cancelamento é um exemplo excelente disso. Antigamente não, mas até pouco tempo a gente cancelava agendamentos, cancelava viagens, cancelava boletos, mas não cancelava pessoas. Hoje em dia a gente vive uma cultura do cancelamento e a coisa que a gente mais faz é cancelar pessoas aí pela internet, né? Então é só para vocês, para trazer um exemplo do que eu estou tentando dizer, dessas variações que acontecem com a linguagem. E eu falei isso por causa da minha reflexão sobre o sagrado. Até alguns anos atrás, sagrado era tudo aquilo relacionado à religião especificamente, coisas que tinham a ver com dogmas, liturgias religiosas, rituais. Então o sagrado estava muito intrinsecamente ligado ao ambiente religioso e espiritual, obviamente, né? Mas finalmente, depois de algum tempo, a gente começou a quebrar essas barreiras e trazer o espiritual para fora do ambiente eclesiástico, do ambiente religioso, do ambiente de igreja, e aí o espiritual passa a habitar entre nós, né? E junto com isso, o sagrado. Então, o lugar sagrado não é mais o lugar religioso. Creio que continua sendo um lugar espiritual, mas não um lugar religioso. E com essa consciência de espiritualidade no dia a dia, na vida, o sagrado muda o seu significado. O que é sagrado? Eu não vou definir sagrado aqui para vocês, tá? Até porque eu acho que quando a gente define as coisas, sejam palavras, pessoas, ideias, a gente aprisiona essas coisas que a gente define. A gente definir já é limitar, né? E quando a gente significa, a gente entende e a gente liberta ou a palavra ou a ideia para seguir se ressignificando, que é o que eu acho que aconteceu com o sagrado. Se eu for definir sagrado, eu não vou poder falar o que eu quero falar aqui. Eu não quero definir, não existe uma definição para sagrado para mim. Existe um significado, um sentimento, um entendimento do que é sagrado. E o que eu acho que é sagrado? Sagrado é aquilo que é reservado, que é separadamente colocado para a gente olhar com outros olhos, tratar de uma outra maneira, entender num outro campo que transcende o banal. Então, sagrado não necessariamente é aquilo que eu cultuo no sentido religioso, mas é aquilo que eu reverencio no sentido espiritual, é aquilo que eu tenho um valor diferente do comum. E aproveitando que a gente está em época de feriado de Páscoa, eu pensei em dividir com vocês essa minha reflexão, porque
o sagrado neste momento que a gente está vivendo como mundo, como gente, como raça, o sagrado está sendo muito banalizado e afetado negativamente, sem a menor reverência, sem o menor respeito. Para mim, uma das coisas mais sagradas que existem, espiritualmente falando, como eu comecei a minha reflexão com a frase, é a vida. Então, no momento de Páscoa, com essas características que a gente está tendo, a Páscoa passada já foi uma Páscoa difícil, mas a gente ainda estava a gente estava acreditando que as coisas melhorariam mais rápido do que melhoraram. Agora, quem está há muito tempo já nessa realidade de isolamento, de cuidado e seguindo o que precisa ser seguido, é uma galera que deve estar, como eu, mais angustiada, as coisas estão bem mais pesadas de serem administradas. Então, nesse momento, mais do que simbologias, mais do que símbolos, mais do que religiosidades, mais do que questões culturais, essa é uma Páscoa essencial, porque ela merece e deve ser, não digo o evento em si celebrado, mas ela deve ser aproveitada para ser refletida na sua essência, porque independente do símbolo, tanto a Páscoa dos judeus, quanto a Páscoa dos cristãos, quanto as simbologias que são usadas de modo comercial hoje em dia, mas que também tiveram uma origem histórica de outros povos, qualquer um desses simbolismos da Páscoa fala de uma coisa, eles têm alguma coisa em comum: a vida. A vida que foi poupada e reconstruída para o povo judeu, a vida que foi ressignificada e recontada a partir de uma possibilidade de transcendência e vida eterna na figura da ressurreição de Jesus, a vida que é vista como fértil e proveitosa na figura do coelho e no ovo, enfim. A vida é uma junção dessas simbologias todas e é ela que nesse momento eu acho que a gente deve trazer os nossos pensamentos, as nossas reflexões e nos perguntarmos quão sagrado isso tem sido para a gente. Se sagrado é uma coisa que eu respeito, se sagrado é aquilo que eu reverencio e separo para tratar de uma maneira não banal, eu acho que a gente está errando muito de alguma forma. Então, é o desafio dessa Páscoa, eu imagino. Então é isso, pessoal. Eu queria desejar a vocês uma Páscoa sagrada, uma Páscoa onde a gente lide com a vida e com os detalhes dela, não só na nossa vida, mas com a vida do outro, com a vida como uma experiência. Que a gente lide com isso da maneira mais sagrada que a gente conseguir. Porque estamos aqui como forasteiros, estamos experimentando este corpo, essa terra, esse mundo, e, pelo visto, estamos experimentando de um jeito errado, de um jeito banal, o que é uma pena. Queria deixar uma dica para vocês. Tem um documentário na Netflix, chama-se I Am. Quem puder assistir, eu vou deixar aqui a imagem, assista. Eu já pude compartilhar com alguns amigos mais próximos e ali, para mim, está a essência do quão sagrada é a vida e de quanto errado a gente está fazendo ela acontecer. Vale muito a pena. Fica a dica então, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Se cuidem, por favor.